Glória a Deus. Nós estamos aqui hoje no segundo dia da série Papéis. Quem aqui estava na semana passada e pegou o primeiro dia da série? Eu vi aí que tem muitas pessoas que não estavam aqui. Nós começamos uma série que vai ser uma série longa, de 6 mensagens, para nós tentarmos aqui entendermos qual é o nosso papel, qual é o papel da igreja, qual é o papel dos relacionamentos, para que nós possamos, diferente dessa ilustração que foi colocada aqui no início, que nós possamos cada um entender o que precisamos fazer, para vivermos a vida conforme o Senhor deseja. Na semana passada, nós falamos do papel essencial do ser humano. O ser humano foi criado para a glória de Deus. O ser humano foi criado para o prazer de Deus. O ser humano foi criado para multiplicar essa natureza divina que lhe foi dada no Éden. Nós entendemos que o ser humano caiu, o ser humano pecou, o ser humano foi desconectado de Deus, e a partir daí, o que o ser humano começou a reproduzir não foi a imagem de Deus. O ser humano começou a reproduzir a imagem caída de Adão, a rebeldia de Adão, o desejo de viver longe de Deus, que Adão desenvolveu ao ter se afastado de Deus pela decisão da desobediência. Nós entendemos que a mulher não foi criada como auxiliar no sentido de ser uma ajudante. Nós mostramos que a mulher foi criada porque a missão que foi dada para o homem era grande demais para ele fazer sozinho. E que em Jesus, ao sermos reconectados com Deus, através da obra redentora de Jesus, nós podemos voltar ao projeto original, de multiplicarmos a natureza divina, através do fazer discípulos. E quando nós entendemos isso, nós começamos a entender o papel essencial da família. Hoje nós vamos falar sobre o papel essencial da família. Não vamos falar do papel prático. Pastor, qual é a diferença do papel essencial do papel prático? Qual é o papel essencial de uma faca? Cortar, certo? Nós tivemos na célula passada, nós tivemos aí, na retrasada, nós tivemos a ilustração da nossa célula, do quebra-gelo. Era nós colocarmos alguns objetos ali em cima, ali na mesa onde nós estávamos fazendo a célula, e pedimos para que as pessoas falassem qual era a utilidade daqueles objetos, mas não poderia falar do original, ou seja, a faca não podia falar que ela serve para cortar, tinha que falar outra coisa, né? A escumadeira não podia falar que ela era feita para mexer comida, então as pessoas tinham que usar a criatividade para falar sobre para que servia aqueles objetos, menos pelo propósito original. Gente, o povo é criativo demais. A faca foi o mais usado, a faca servia até para baixar galo na cabeça da criança, Ou seja, a faca, ela é essencialmente feita para cortar, mas ela tem outros papéis, né? O pessoal falou, dá para apertar parafuso com a faca, e porque dá para usar para muito. A família serve para muitos propósitos, propósito social, para que haja uma sociedade estruturada. Mas qual é o papel essencial? Quando Deus fez a família, qual era o propósito dele em fazer aquele grupo que está reunido em prol de se multiplicar, em prol de crescer? Qual era o objetivo essencial de Deus? Para nós entendermos o quão importante é uma família, para nós entendermos como Deus vê uma família, nós temos que ir para as Escrituras. E olha o que está escrito em a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Deixa eu te explicar o contexto aqui. O apóstolo Paulo está instruindo Timóteo como ele deveria fazer o cuidado das viúvas. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, a mulher que é viúva e não tem como se sustentar, a igreja precisa sustentá-la, a igreja precisa cuidar dela. E ele está dizendo o seguinte, preste atenção, para que a igreja não fique apertada e não consiga cuidar delas, organize essa doação. As mulheres que tiverem condições de se autossustentar, ele ainda usa um termo engraçado, ele está dizendo, cuide das que são verdadeiramente viúvas. Quando você lê, você diz, será que tem pessoas viúvas que não são viúvas de verdade?
O que ele estava dizendo é, se a moça é nova, quer casar, está ali, voltou para o jogo, né, o marido foi embora, passou o luto, viúva é quem morreu, como diz o Cláudio Duarte, ela está ali esperando uma nova possibilidade. Paulo fala, se ela quer isso, deixa ela se virar. Se ela tem, e aí ele diz o seguinte, se ela tem filhos, não é a igreja que tem que sustentar, quem tem que sustentar são os filhos. Ele está organizando a ideia familiar, e ele vai dizer o seguinte, por que que os filhos devem cuidar? Porque se alguém não cuida, aí é o texto, de seus parentes, inclusive os da sua própria família, ele é pior que o descrente e negou a fé. Preste atenção como isso é sério. Às vezes a gente assiste um filme lá de perseguição, falando sobre o Apocalipse, e aí você fala o seguinte, aí você está assistindo o filme, aí chega uma pessoa e fala para as pessoas, ou vocês negam a fé ou vocês morrem. E aí você fica se colocando no lugar daqueles personagens e dizendo assim, eu não nego. Se alguém pôr uma arma na minha cabeça e dizer que eu devo negar, então eu não nego. Há uma história, não sei se você sabe, mas a igreja na China é uma igreja perseguida. E tem uma história verdadeira de que 2 soldados conseguiram invadir o lugar onde estava tendo um culto. E eles foram, pegaram suas armas e disseram o seguinte, todo mundo fica em pé. Quem quiser se livrar da morte, foge agora. Quem ficar, vai morrer. Então, quase 60% saíram correndo pelas portas e ficaram ali um grupo bem pequenininho de pessoas, eles com as armas nas mãos. E quando todo mundo saiu, ele falou, ninguém mais, quem está aqui está disposto a morrer? Todo mundo falou assim, a gente morre, mas a gente não nega. Quando todo mundo saiu, eles abaixaram as armas e falaram, agora a gente vai cultuar também, a gente precisava saber quem aqui é fiel. Porque eles eram policiais do governo, eles eram crentes também. E eles queriam adorar, então os 60 já tiveram uma segunda chance, depois de se arrepender. Mas o que nós estamos dizendo aqui? Você pode colocar na tua cabeça assim, eu não negarei. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que se você não cuida da tua família, você já negou. E principalmente aqueles da sua casa. E veja que cuidar aqui, ele está falando sobre cuidado financeiro, mas o cuidado pode se expandir para cuidado emocional, para segurança. Ah, pastor, mas cuidado emocional é importante? É importante. Jesus, quando está sendo batizado, ele tem 30 anos de idade. E ouve-se uma voz do céu, e essa voz não está ali para chancelar o ministério de Jesus, dizendo, esse é o Cristo, esse é o Messias, acreditai nele. Deus não fala isso a respeito de Jesus, ele diz, este é o meu filho amado, e eu tenho prazer nele. Se Jesus, que tinha o seu interior curado, não era afetado pelo problema do pecado, ele precisava ouvir isso, se Deus entendeu que ele precisava ouvir isso, quanto mais a gente, que é cheio de problema. Parte do que eu estou ensinando aqui, eu aprendi com o pastor Luciano Subirá, e ele contando uma história, que ele foi num encontro de casais, e o homem disse assim no final, na hora de cada um poder falar, ele disse o seguinte, eu falei para minha mulher, que eu amo ela quando eu casei, e eu disse para ela que se mudar eu aviso. Primeiro eles acharam que era até brincadeira, né? Mas ele entendeu que falar que ama era uma coisa informativa, e ele já informou e está informado. E talvez nós possamos viver achando que as pessoas ao nosso lado não precisam de cuidado emocional, que os nossos filhos não precisam ouvir da nossa boca que eles são amados, que as nossas esposas não precisam ouvir que elas estão lindas, que elas são amadas, que elas são importantes para nós. E ele está dizendo que nós não podemos negar o cuidado aos da nossa casa, e com o risco de negarmos a fé. E ele diz que seremos pior do que os infiéis. Se ele tivesse nos igualado aos infiéis, já estaria ruim. Mas ele diz que se nós não cuidamos dos da família, nós negamos a fé e somos pior do que os infiéis. Olha o que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 7. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Talvez para alguns que estão aí tão contaminados por uma ideologia, ouvir esse texto dizendo, mulher mais frágil, e eu concordo com você, que mulher é forte, que mulher ela é poderosa. Ele não está dizendo aqui de fragilidade no sentido de quem é mais poderoso que o outro, ele está dizendo sobre
como a mulher lida com as emoções e com os sentimentos. O apóstolo Pedro está preocupado com o sentimento das mulheres e homens que não se preocupavam com isso. A mente da mulher funciona diferente que a nossa. A forma que ela lida com as palavras é diferente que a nossa. A forma que ela reage a um impacto de uma palavra que foi falada sem pensar é diferente da nossa. E ele está dizendo que se nós, como maridos, não discernirmos isso e não tratarmos a nossa mulher de uma forma tão digna que ela se sinta confortável ao nosso lado, as nossas orações são interrompidas. Preste atenção, o valor que Deus dá para a família. O cara é crente, vem para a igreja, é dizimista, é legal, é líder de célula, bonzinho, discipulador, ele é tudo de bom, mas ele trata mal a mulher dele, ele vai orar, Deus não o escuta. E é uma ação ativa de Deus, de não querer ouvi-lo, porque ele não está cuidando bem da sua esposa, ele não está fazendo ela se sentir amada, feliz e confortável do lado dele. Ele está dizendo que nós temos que discernir o trato com as nossas esposas, para que as nossas orações não sejam interrompidas. Para pensar que coisa séria, que Deus ele não divorcia a fé da família. Deus ele não trata de forma separada sua vida na tua casa e sua vida na igreja. Vida com Cristo não cabe hipocrisia. Não dá para você viver de performance, não dá para você ser um cristão que pensa que agrada a Deus porque sua performance é boa, porque você tem talentos, porque você gosta de fazer as coisas. Se você não começa pela essência, tratando aquilo que foi perdido no Éden, e logo seguido usando esse novo caráter para fazer da sua casa um lugar que glorifica a Deus, a sua vida espiritual está rachada, e você não alcançará de Deus aquilo que você deseja. É sério ou não é? Saber que a minha oração pode ser interrompida porque eu tratei a minha mulher de forma errada. Vamos continuar, Malaquias capítulo 2, do verso 13 ao 14. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrima o altar do Senhor, choram, gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem aceita-as com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É que o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. O que ele está dizendo? Você está vindo aqui, está trazendo oferta, está orando, e aí você percebe que o Senhor não está te ouvindo, que o Senhor não está te vendo, aí você vem me perguntar ainda por quê? Aí Malaquias, usado pelo Senhor, diz, eu vou te responder o porquê. Sabe por que o Senhor não te escuta? Sabe por que suas ofertas não são aceitas? As suas ofertas não são aceitas, você não é escutado, porque Deus é testemunha das suas palavras no altar com a sua esposa, quando você disse que você seria fiel até que a morte o separe, e você não está cumprindo com a sua palavra de fidelidade. Não viver uma vida em família, segundo as Escrituras, é certeza de vida espiritual rachada. Olha o valor, agora é tão importante a forma que Deus olha para uma família, porque quando Ele quer falar do amor dEle, eu quero falar do meu amor, Deus pensa, eu vou falar do meu amor, e eu preciso explicar para eles, quão profundo é meu amor. Olha o texto, olha o que Isaías, usado pelo Senhor, ele fala, Isaías 49, verso 15 e 16, haverá mãe que possa esquecer de seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? É uma pergunta, fica aí, é uma pergunta. É possível isso? Que uma mãe se esqueça de um filho que ainda amamenta? Embora nós saibamos que existam exceções de mulheres que abandonam seus filhos ainda pequenos, isso é uma exceção, e a exceção não desqualifica a regra, a exceção só prova que existe uma regra. E qual é a regra? A regra é que uma mãe não se esquece de um filho que ainda amamenta. Nós estamos com um bebê lá em casa. É tão diferente a forma que a mulher percebe o bebê, que eu acordo de manhã e penso assim, nossa, acho que o Nicolas dormiu a noite todinha. Rapaz, é só um resmungo, a mulher entende que ele precisa mamar, que ele precisa, está ali, preocupado, está dormindo, descansando, e ao mesmo tempo, a mulher é incrível, ela consegue descansar ao mesmo tempo que fica um departamento dentro dela cuidando do bebê. E no outro dia ela acorda descansada e o bebê descansado, e você pensa que estava tudo bem, mas é porque tinha uma mulher no quarto. Porque se ela não tivesse ali, eu estava acordando arrebentado, com olheira, acabado.
E ele está dizendo assim: poderá uma mãe se esquecer de um filho que ainda amamenta? E ele continua, ele diz o seguinte: embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja que eu gravei você nas palmas da minha mão, seus muros estão sempre diante de mim. O que Deus está dizendo? Sabe esse amor, que é o amor mais sublime, o amor mais top que um homem pode conhecer, que é o amor de uma mãe? Sabe esse? Aí todo mundo diz: sabemos. Então eu quero dizer que ainda que esse amor fale, o meu amor não falhará, porque meu amor supera o amor de uma mãe. Quando ele quer falar do cuidado que ele tem conosco, ele usa qual exemplo? Ele usa o exemplo do pai. Mateus 7, do 9 ao 11. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ele está dizendo o seguinte: se você é mau, como é mau, e consegue dar coisas boas para o seu filho, sendo um pai, imagine o Pai Celestial dará a vocês aquilo que vocês pedirem. Quando ele quer falar de amor, ele fala da mãe. Quando ele quer falar de cuidado, ele usa o exemplo do pai. E aqui nós começamos a ter um pouco da dica de qual é o papel essencial da família. Vamos entender isso agora. Efésios capítulo 3, verso 14 e 15. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Existe uma família de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre essa família ter integrantes no céu e ter integrantes na terra. Qual é a família de Deus que está na terra? Levanta a mão assim, ó. Você faz parte da família de Deus, amém, queridos? Um dia você vai ser transferido para a família que está no céu, mas por enquanto você está na terra. A família que está no céu, poderíamos dizer que são compostas daqueles que morreram em Cristo, estão com Ele agora, esperando o dia da ressurreição dos seus corpos, para nós nos unirmos com eles. Poderíamos dizer também que parte da família de Deus que está nos céus, refere-se também aos anjos. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você: quando uma família começa a existir? Porque aqui existe um grande engano. Muitas pessoas pensam que uma família passa a existir à medida que um filho nasce. Ou seja, é como se a família de Deus tivesse começado a existir a partir do momento que ele criou Adão, ou criou o primeiro anjo. Uma família não passa a existir quando nasce o primeiro filho, a família passa a existir quando existe a aliança do matrimônio. A criança, ela vem no contexto da família, a família não passa a existir porque nasceu um filho. Então se você se casou e você ainda não tem filhos, você já tem uma família. Ou seja, o seu filho vai chegar no contexto de uma família, mas a família está estabelecida a partir da aliança do matrimônio. Ou seja, onde começou a família de Deus? A família de Deus começou em algo que nós chamamos do mistério da Trindade. É um mistério porque quem diz que compreende tudo, não está sendo completamente sincero. Aquele que diz que não compreende, ainda não entendeu Deus. Porque Deus, Ele tem uma natureza trina. Ele é Deus, Ele é um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E as Escrituras vão revelar esse Deus que é trino. Durante toda a parte da Bíblia, no primeiro relato da criação, ele vai dizer: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Quando nós vamos passar pelas Escrituras, esse conceito parece ficar um pouco vago, mas quando Jesus vem, Jesus volta a trazer clareza desse princípio. Quando Jesus está sendo batizado, ouve-se uma voz do céu, nós já falamos sobre isso: esse é meu filho amado em quem me comprazo, e o Espírito Santo vem em uma forma corpórea de uma pomba. Jesus diz: eu preciso ir para que ele venha. Quem venha? O Consolador, que é o Espírito Santo. Jesus diz: tudo que eu faço eu recebi do meu Pai. O Filho aponta para o Pai. A família de Deus, ela existe na eternidade, na figura de um Deus que é plural, de um Deus que é trino. E quando nós começamos a olhar para as características desse Deus, nós vamos perceber que Deus decidiu se revelar através da família.
Então preste atenção, para que você não fique perdido na linha do raciocínio. Não quer dizer que o Espírito Santo, porque você pode dizer, tudo bem, eu entendo que o Pai foi criado para revelar Deus. Uma parábola imperfeita, o que é uma parábola? Uma parábola é uma coisa muito conhecida, que explica uma coisa pouco conhecida. Nós vemos Jesus dizendo que ele era o bom pastor, nós já falamos sobre isso. Ele pega a figura do pastor, que é uma figura muito conhecida nos tempos bíblicos, para falar como é que ele cuida do seu povo. Assim como um pastor cuida de uma ovelha, assim eu cuido de você. Quando Deus quer revelar a sua natureza de amor, de cuidado, ele usa a figura do Pai para se revelar. E é notório que quando nós olhamos para as características do Espírito Santo, sendo consolador, o Espírito Santo é aquele que consola, o Espírito Santo é aquele que gera vida. A Bíblia diz que no princípio tudo era sem forma e vazio, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. A palavra pairava sobre as águas, no original traz a ideia de chocar. Era como se o Espírito Santo estivesse ali esperando uma só palavra de Deus para gerar as coisas que foram geradas. O Espírito Santo, ele é gerador de vida. Quando o anjo Gabriel vai falar com Maria, ele diz: o Espírito Santo virá sobre ti, e você será cheia do Espírito Santo, e será colocada dentro de você o Criador. Quem é que estava gerando vida quando Jesus veio ao mundo? O Espírito Santo. Ele é consolador, é ele que gesta a vida. Qual é a figura que nós conhecemos que gesta a vida e consola? É a mulher, é a mãe. A mãe, ela é uma parábola. Mas pastor, a mãe é mulher, o Espírito Santo, quem disse que o Espírito Santo é homem? Nós estamos falando de algo que transcende o gênero, nós estamos falando de um Deus que acima de tudo isso, nós não temos que ver a família do céu a partir da família da terra, nós temos que olhar a família do céu, entender qual é a expressão dela, para que nós possamos revelar ao mundo quem nosso Deus é. Gente, a capacidade de consolo da mulher é incrível. Nós como homens, meus filhos às vezes estão lá brincando, e agora consolidou, né? São 3 homens mesmo, né? Tem nenhuma menina aí para tornar o negócio mais terno lá em casa, é tudo pancadaria. E às vezes estão lá brincando, e eu sei que a brincadeira que eles estão brincando vai dar choro. Vai dar choro. Estão pulando, estão brincando de lutinha, um dá um soco em um, não, pode bater aqui, aí o outro vai lá e bate. Não, agora é sua vez, pode bater aqui. Eu falo, isso não vai dar certo. É lá para o 5º que o choro vem. Aí, qual é a minha vontade? Minha vontade é falar, agora vocês vão continuar, até o braço ficar roxo. Eu falei para parar, vocês não pararam. Mas eles vêm para mim? Eles vão para a mãe. Irmãos, tá doendo. Aquela dor que pegou no nervo. A mãe pega o braço, dá um beijo, cura. Eu falo, não, isso não é possível. Agora os meus filhos estão ali numa fase de começarem a buscar os dois, mas quando eles eram pequenininhos, eu estava mais perto, ele caía, era como se eu fosse invisível, porque eles sabiam onde eles iriam encontrar consolo. Eu lembro em 1996, eu tive a primeira experiência de dor emocional. Eu já sabia sobre morte, eu já tinha ouvido falar sobre morte, eu sabia que as pessoas morriam. Eu tinha 8 anos de idade, e recebemos a notícia que meu avô havia morrido. O meu sofrimento maior não foi o fato do meu avô morrer, já fazia 1 ano que ele estava lutando contra, ele tinha tido um AVC, e ele foi ficando debilitado, ele já tinha 86 anos de idade. Então quando chegou a notícia que meu avô morreu, foi um impacto, ver o meu pai chorando, ver os meus tios chorando, mas o maior impacto para mim, foi quando eu vi meu avô ser enterrado. Uma criança de 8 anos, eu comecei a dizer assim, meu Deus do céu, comecei a ficar apavorado, imaginando meu avô tentando respirar, e não conseguindo respirar. Meu cérebro infantil, não conseguiu discernir, que ali já não estava mais o meu avô, que ele não ia sofrer por estar enterrado debaixo da terra. E a partir daquele dia, eu comecei a ter pesadelos, eu comecei a sonhar que eu estava sendo enterrado, eu comecei a sonhar que eu estava morrendo, e foi um período muito difícil para mim como criança. E no meu tempo, não tinha esse negócio de psicólogo para criança. Psicólogo para criança era uma vara de marmelo. E eu lembro que nos meus dias de dificuldade,
eu queria o consolo da minha mãe. E eu lembro que minha mãe, eu dormia numa sala, nossa casa era uma casa bem pequena, então nós tínhamos um quarto onde ficava meu pai e minha mãe, e no ambiente só que era cozinha, sala, nós dormíamos ali, eu dormia ali. Então de madrugada eu acordava, e com aquele coração desesperado, qualquer coisa era um monstro, né? Então se tivesse uma roupa pendurada, era alguém que estava em pé olhando para mim. E eu estava desesperado, e meu pai era o cara que se eu entrasse no quarto e acordasse ele, eu ia voltar chorando por estar com medo e com a bunda ardendo. Então eu tinha que entrar no quarto quase que nem um ninja. E eu lembro, queridos, que eu ajoelhava lá da cama da minha mãe e colocava minha cabeça no peito dela. E quando ela me abraçava e ela dizia, calma que eu estou aqui, toda a dor ia embora, porque eu encontrava consolo na minha mãe, eu encontrava consolo nela, meu coração foi curado, porque tinha uma mãe que estava disposta a me dar consolo, e ela começou a me dar consolo, começou a me dar as escrituras, e eu comecei a entender o que estava acontecendo, e eu fui curado de um trauma, eu fui curado de uma dor, porque eu encontrei consolo na minha mãe. Todo pai deveria revelar o nosso Pai Celestial. Quase todos os problemas que tanto assombram a nossa sociedade está diretamente relacionado ao déficit de paternidade, uma orfandade que temos vivido nesses dias, orfandade emocional. Pais que estão ali, mas não estão ao mesmo tempo. Todo pai deveria ser a revelação, a expressão, a parábola do que é o Pai Celestial. Da outra vez que nós pregamos essa mensagem, eu contei uma história que aconteceu naqueles dias comigo. Nós fomos viajar a trabalho, e eu levei a minha família, e levei os meus filhos, e eu tinha acabado de chegar de um trabalho fora do país, e quando cheguei da Petininga, eu recebi um novo convite para ir para o sul, e eu falei, não tem como eu ir sozinho, pus toda a minha família dentro do carro, e nós fomos para lá, já estava morrendo de saudade deles, e quando nós chegamos, um dia eu estava no hotel com eles, e eles dois deitados nos meus braços, e veio um pensamento na minha cabeça assim, eu nunca deitei nos braços do meu pai, eu nunca subi na cama do meu pai, para me deitar com ele, e ouvir uma história, e receber aquela proteção, uma palavra de afirmação do meu pai, e eu verbalizei isso, eu disse, filhos, eu nunca me deitei nos braços do vovô, e eles acharam estranho, porque para eles é a coisa mais normal estar em meus braços, e ali eles falaram, que bom que a gente tem o senhor, né papai, e a gente se abraçou, mas naquele momento que eu os abracei, veio uma convicção no meu espírito, dizendo assim, você tem que resolver esse problema com teu pai, o meu pai já morreu há 12 anos atrás, eu precisava resolver aquilo dentro de mim, então nós saímos do hotel, o trabalho acabou, decidimos ir passar numa cidade turística, para passar um dia com eles, e no outro dia nós fomos embora, e quando eu estava indo embora com os meus filhos, minha esposa dormiu, meus filhos dormiram no carro, estou dirigindo, estou sozinho, música alta, só está eu e Deus acordado ali, e de repente o Espírito Santo começa a ministrar no meu coração, e ele começa por uma abordagem, que no final não tinha como eu fugir da abordagem, ele começou a dizer assim, você se considera um bom pai? E eu disse para ele, sim senhor, no meu espírito, falou com ele, sim senhor, eu me considero um bom pai, eu tenho cuidado dos meus filhos, tenho levado meus filhos para a igreja, tenho ensinado a palavra de Deus, tenho amado a mãe deles, tenho sido parceiro dela, tenho corrigido, tenho disciplinado, tenho feito tudo que a sua palavra diz. Então vem uma outra questão, e seus filhos são felizes pelo pai que tem? Falei, senhor, eu acredito que sim. Então de repente ele diz assim, você é uma parábola, é a minha parábola. Eu quero dizer para você que enquanto você não entender que o seu pai poderia ter sido uma expressão melhor, mas embora ele não tenha sido, hoje você sabe quem é que ele expressava, e ele me expressa isso, você só está infeliz, porque você ainda não desfruta da minha paternidade, porque você não desfruta do meu cuidado, você não aprendeu a olhar para mim como pai. A maioria dos problemas que temos hoje, é porque as pessoas não tiveram pais que deram a elas a proteção emocional que elas precisavam, não deu a elas as palavras de aprovação que elas precisavam no momento certo, não deu a elas a segurança.
Pessoas que têm incredulidade crônica. O que é incredulidade crônica? Elas nunca conseguem acreditar que vai dar tudo certo. Elas nunca conseguem acreditar que as coisas vão virar e que vai ficar tudo bem. Normalmente essas pessoas que vivem assim não tiveram pais presentes. Porque elas não aprenderam nas suas infâncias, elas não viveram na sua infância a voz de um pai que dizia, vai dar tudo certo, e o pai fazia dar tudo certo. Faltou a parábola, faltou o indicador que apontava para Deus, faltou o indicador que apontava para aquele que não falha na tua promessa de estar presente. Todo filho deveria ser a expressão todo filho, todo cristão, deveria ser a expressão do filho obediente que foi Jesus, que aponta para o pai, que tem uma referência, que expande essa referência. Agora a pergunta é, se sua família tem falhado em revelar Deus, ela está longe do papel que Deus separou para ela. Se tua família está falhando em revelar a plenitude de Deus, se essa equipe maravilhosa, se esse time maravilhoso que Deus uniu, não está sendo uma réplica, mesmo que imperfeita, daquilo que é Deus, você está longe de viver o papel que Deus sonhou para você. Se você não teve um modelo familiar saudável, provavelmente você está distante do relacionamento que Deus sonhou e planejou para você. Então hoje eu quero concluir duas coisas com você. Se sua família não revela a Deus, hoje é dia de se arrepender. Não temos como desfrutarmos da cura. Eu quero ser curado pelo que faltou para mim, mas eu não estou revelando também para os meus filhos. Então, não tem como viver a cura se eu não entender que eu estou replicando algo que também não é funcional. E aí você às vezes pode cair no erro de dizer assim, eu não sou um bom pai, mas já sou bem melhor do que o meu. Você está tendo uma justificativa soberba, arrogante, que não produz transformação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pegar essa garrafinha d'água aqui, 500 ml. Eu pegar essa tampinha aqui, ó, e encher com água do rio Tietê, e colocar aqui dentro. Mas é só uma tampinha, dá para beber? Tem coisas que melhorar não é suficiente. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos de uma transformação real, causada por o único que pode transformar, que é o Espírito Santo de Deus, que pode transformar o nosso caráter ao ponto de que aquilo que não está bom, não ser tratado de forma que, não, mas já está melhor do que meu pai. Se não está revelando Deus, é manhã de arrependimento. Eu preciso me arrepender como pai, porque a gente fica olhando para o nosso pai que falhou, enquanto estamos falhando como pai. Você pode olhar para a tua mãe, e tua mãe pode ter falhado com você, e você está aqui, reproduzindo nos seus filhos, algo que também fará que um dia eles olhem para você e precisem de cura lá na frente. Hoje é dia de nós fazermos uma convergência geracional. Nós vamos ser curados pelo aquilo que faltou, e nós teremos uma resposta para os nossos filhos, para que daqui 20 anos, quando eu estiver pregando para eles não terem que lembrar que também a família deles foi disfuncional. Não adianta nós estarmos num momento da nossa história, onde nós justifiquemos o nosso fracasso, porque falharam conosco. Hoje nós precisamos, primeiramente, nos arrepender. Se sua família não revela a Deus, mesmo que seja de forma imperfeita, você vai dizer essa manhã, Senhor, a partir de hoje vai ter uma mudança radical, vai ter um cavalo de pau na minha vida. Eu vou ser a mãe que consola, eu vou ser a mãe que representa aquele que gera vida, ou seja, eu vou gerar vida na vida dos meus filhos. Quando os meus filhos me apresentarem em sonhos, eu não vou dizer para eles terem medo, eu não vou tentar desmotivá-los, porque Deus me colocou na família para ser uma geradora de vida. Eu sou uma parábola, mesmo que imperfeita, do Espírito Santo. Onde tiver algo que precisa de vida, eu como mulher estarei ali para dar vida. Você como pai, eu serei a proteção, eu serei as muralhas da minha casa, a minha família será protegida, os meus filhos terão segurança, a minha mulher se sentirá amada, os meus filhos se sentirão cuidados, porque eu estarei aqui para ser uma parábola, mesmo que imperfeita, do meu Pai Celestial. E para todos nós,
se eu estiver sendo um filho que não honra o meu pai, que não o perdoa, que não consegue seguir em frente, eu vou me arrepender, porque eu estou aqui para revelar o filho que glorifica o pai, que exalta o pai, aquele que mostra que a família está sendo transformada e curada. Se você não está vivendo uma família funcional, esta é manhã de arrependimento. Essa é a primeira palavra para você nessa manhã. E a segunda é: se sua família de origem falhou em revelar Deus para você, e como consequência você também tem uma vida longe de ser plena, está na hora de voltar os seus olhos para o Deus e receber um modelo celestial para te curar. Eu não tinha mais como resolver o problema com meu pai. Tem pessoas aqui que têm um pai vivo, mas ainda assim é impossível resolver o problema. Porque se o pai não se arrepende, se o pai não é transformado, a conversa ela é improdutiva. Tem conversas que, se você idealizar, só aumentará o tamanho do dano. Não, eu vou sair daqui do culto e eu vou lá falar com meu pai, eu vou dizer para ele que eu perdoo ele, que está tudo certo. Beleza, você tem que fazer isso, mas com a consciência certa, que seu pai pode não dar o retorno que você espera. E a decepção está completamente vinculada com as expectativas. A sua expectativa não tem que estar em seu pai ser um pai diferente daqui para frente. A sua expectativa tem que estar em Deus. Você o perdoa, você libera o teu pai, e a partir de agora você começa a receber da fonte, começa a desfrutar de uma paternidade que é plena, perfeita, e que te cuida de você, te ama, está preocupado com as suas emoções, irá te transformar. Se você não mudar os seus olhos, se você não gerenciar as suas expectativas, você não viverá a cura, você só aumentará a dor. Então essa é a manhã de você olhar para Deus. E quando você olha para Deus, o retorno do olhar de Deus produz em nós a capacidade de perdoarmos. Jesus está sendo crucificado. Ele consegue olhar para aqueles que estão o matando e dizer: Pai, os perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Por que Jesus consegue dizer isso? Porque Jesus não está pondo a expectativa em ser aceito pelos homens. Jesus não está pondo a sua expectativa de que talvez na geração dele os homens poderiam ser melhores. Jesus só está pensando: se eles soubessem que eu sou Deus, se eles soubessem que eu os criei, se eles soubessem que eu os amei, se eles soubessem que eu posso mudar a vida deles, eles com certeza não estariam me crucificando. Eles só estão me crucificando porque eles não tiveram revelação de quem eu sou. Então, Senhor, os perdoe. Talvez você vai precisar esta manhã dizer: Senhor, perdoe os meus pais, porque eles não sabiam o que faziam. Como assim? Porque se eles tivessem conhecido Jesus, se eles tivessem sido transformados pela natureza de Jesus, se eles tivessem entendido o que é arrependimento, se eles tivessem sido confrontados, se talvez os pais deles tivessem sido um modelo melhor, você não teria que passar pelo que você passou. Mas o que passou, passou. E existe uma história daqui para frente que só pode ser vivida de maneira plena se você entender e olhar para Deus, e o retorno do olhar de Deus é te tornar capaz de perdoar e liberar aqueles que falharam com você. Tiago, capítulo 1, verso 16 a 18, diz assim: Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Olha como que está esse texto na versão parafraseada da mensagem. Portanto, queridos amigos, não se engane, tudo que recebemos, que é bom e perfeito, só pode vir diretamente do Pai das luzes. Em Deus existe plena firmeza, nele não existe instabilidade. Foi Ele que nos trouxe a vida pela palavra da verdade. Sua maior alegria somos nós, coroa de sua admirável criação. Deixa eu dizer uma coisa: sabe qual é a coisa mais difícil da vida de alguém que quer se relacionar bem? É lidar com a inconstância das pessoas. É saber se hoje você terá sorriso ou não, se hoje você terá amor ou não. E talvez você esteja ferido ou ferida porque você lidou com muitas pessoas inconstantes na sua vida. Ora seu pai era bom, ora seu pai era ruim, ora sua mãe era boa, se uma pessoa é sempre ruim é mais fácil. Mas o problema é lidar com pessoas que hoje são maravilhosas, mas amanhã falham conosco.
Se alguém entrar por essa porta aqui e fizer um xingamento comunitário, vocês são alguma coisa que nós não queiramos ouvir, e essa pessoa for um louco da rua, nós teremos aqui várias reações. Alguns vão ficar tristes, começar a falar, que pena que tem gente assim. Vai ter os mais pentecostais que já vão levantar expulsando o demônio. Vão dizer, sai daqui, Satanás, você está amarrado em nome de Jesus. Vai ter uns que é mais prático, que vai pegar pelo colarinho e já vai sair arrastando pelo corredor. Vai ter outros que vão começar a dar risada. Isso é assim, né? Tem que ter os quatro tipos. Tem gente que dá risada até no velório, não tem jeito, a pessoa não aguenta. Mas eu acredito que nenhum de nós vai dizer assim, você viu o que ele falou da gente, a partir de agora eu não sei como eu vou viver com isso. Por que ninguém vai ficar assim? Porque o que uma pessoa louca, uma pessoa que não tem importância para a gente fala, não muda a nossa vida. Mas quando alguém que a gente ama fala alguma coisa que a gente não gosta, isso fere demais. Seja um líder, seja um pastor, seja sua mãe, seja seu pai, porque você se importa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nosso Pai Celestial, Ele não é inconstante. Se você falhar, você pode ir até Ele, as portas estarão abertas. Se você está feliz, pode entrar na sala do trono, Ele vai te receber de braços abertos. Se você está triste, pode entrar, Ele vai estar de braços abertos, porque nele não há variação, nem sombra de variação. Você sempre o encontrará do mesmo jeito. E qual é o jeito que nós iremos o encontrá-lo? Feliz, porque nós somos como primícias de sua criação, fomos criados para a tua glória, para a tua alegria. O Senhor, que é teu Pai, Ele te ama, e em qualquer momento que você for até Ele, você encontrará nele um braço aberto para cuidar de você. Quero te convidar a ficar em pé nessa manhã.